Olá, pessoal. Vamos começar mais uma edição do quadro mais querido da TV Direta, Bicharada tá Solta. É isso mesmo, o É o Bicho. E hoje o nosso tema é piometra. Opa, peraí. O que é piometra? Peraí, esse nome não é desconhecido, hein? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar. E quem vai lembrar aqui pra gente o que é o Dr. Luiz? Porque isso é muito comum, principalmente, na verdade, só em cadelas, né? Sim, a piometra ele é um probleminha que é infecção no útero, tá? Mas ela pode acontecer nas cadelas, mas pode acontecer em gatas também. O que é a piometra? A piometra nada mais é do que pus dentro do útero do animal. Nossa, mas como é que isso acontece? É uma infecção? Isso, ela é uma infecção. Ela tem 3 estágios, né? Ela pode acontecer como se fosse uma mucometra, que é um muco dentro do útero, pode se transformar em uma hemometra, que é sangue dentro do útero, e, consequentemente, se torna piometra, que é o pus dentro do útero. Doutor, e o que causa essa infecção nesse problema? Tem várias causas que pode desenvolver a piometra. Só que a causa mais comum é em cachorro mais senil, mais idoso, né? Quando não é castrado, há cerca de 2 meses após do cio, ele pode desenvolver esse probleminha. Por quê? Quando o animal tem o cio, a cérvix da vagina do animal ela fica aberta. E uma vez que ela fica aberta, ela acaba ocasionando uma infecção ascendente, que a gente chama. É uma infecção de dentro para fora. Aí sobra essa infecção e isso pode ocasionar a piometra. E existe um caminho para prevenir? O caminho para prevenir a piometra, na verdade, é a castração. Porque uma vez que a gente faz a castração nesse animal, nele jovem, a gente sabe que nunca mais vai acontecer, porque a gente tira o útero e os ovários, né? O que a piometra pode causar? Qual que é o transtorno que ela pode trazer para o animalzinho? Então, o que acontece? A piometra ela é um probleminha grave, né? A gente sabe que sempre quando o animal tem piometra, é considerado uma urgência, né? Porque o que acontece? Uma vez que ela está com esse probleminha, esse é um problema muito silencioso. Às vezes começa a desenvolver, e ela tem 2 tipos, a piometra aberta, que a gente vai perceber uma secreção na vagina, e a piometra fechada. A fechada é mais perigosa porque, uma vez que ela desenvolve esse probleminha, ela começa a inchar, né? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, esse útero começa a inchar, e em alguns casos ele pode romper. Se ele romper dentro do animal, isso ocasiona uma infecção generalizada e é mais difícil da gente conseguir controlar. Em alguns casos também, quando ela não rompe, mas ela pode ocasionar uma infecção mais acentuada, ela vai crescendo dentro desse útero e, como ela é muito silenciosa, a gente acaba não percebendo. Tá? E a gente não percebendo, ela vai liberando endotoxinas no organismo. E às vezes na hora que a gente diagnostica, faz os exames tudo certinho, a gente vê que ela está num quadro de septicemia já, que é uma infecção generalizada. E isso é mais grave. Bom, e aí no caso você disse que o que é indicado, prevenção, é a castração. Mas e quando esse animal está com a doença, tem um tratamento? Então, geralmente, quando o animal tem a piometra, é obrigatório a gente fazer a castração dela. Isso a gente chama de uma castração terapêutica, né? Uma OH terapêutica. O que acontece? Uma vez que desenvolveu esse pus dentro do útero, com medicamento a gente não consegue controlar mais, tá? Na maioria das vezes, se tentar fazer um tratamento clínico, acaba mascarando o problema e não resolve. E uma vez que a gente mascara esse problema, às vezes, se tiver alguma complicação, pode ser tarde. Muita gente tem medo de castração animal, né? Hoje, existe um outro recurso fora a castração ou não? É só a castração para prevenção? Então, a prevenção para a piometra é a castração, tá? Só que hoje em dia a castração, a medicina veterinária evoluiu muito, entendeu? Vamos dar um exemplo. Hoje não é uma simples castração que a gente faz, é um procedimento cirúrgico que a gente vai fazer. O que demanda desse procedimento cirúrgico? Vem, faz uma avaliação pré-operatória, a gente faz os exames, faz um eletrocardiograma, estando tudo ok, a gente libera para a cirurgia. Uma vez que a gente liberar para a cirurgia, a gente chama um anestesista, ele vem, cuida só da parte anestésica, faz o protocolo específico para o animal e a gente faz. A gente fazendo dessa maneira, que é a maneira mais ética que tem, os riscos hoje são praticamente zero. Olha só. Hoje, para a pessoa identificar a piometra, porque você disse que tem 2 formas, né? Tem a silenciosa e tem aquela outra que a pessoa percebe uma coagulação. Como que a pessoa pode identificar?
Então, na verdade, é um pus na vagina mesmo. A gente percebeu uma secreção na vagina, é um indicativo para a piometra aberta. Agora, a piometra fechada, como que funciona? Na maioria das vezes, ela vem desenvolver de 1 a 2 meses após o cio, certo? E quais são os sinais? O animal pode perder o apetite, começa a beber água exagerado, tá? Em alguns casos, começa a ter dor abdominal, pode ter vômito, e isso pode ser tudo sintomatologia da piometra. O que é um pouco mais complicado da gente diagnosticar em casa, né? Ou da gente perceber? Que tem vários outros fatores que podem influenciar que tem essa sintomatologia parecida. Por isso que o ideal, sempre quando o animal ficou doente, levar a procurar o médico veterinário para fechar um diagnóstico mais preciso, né? Nada de tentar dar uma de veterinário em casa, resolver com os remedinhos que tem, porque de repente uma consulta no veterinário pode salvar a vida do bichinho, né? E no caso da piometra, acredito que é uma corrida contra o tempo. Sim, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais preciso é o tratamento e mais chance tem desse animal recuperar bem, né? Olha só, pessoal. E, doutor, tem mais alguma dica, mais algum ponto que é importante falar nesse caso da piometra? Porque, pessoal, isso já acende um alerta, muita gente em casa vai ficar atento. Então, as dicas que eu tenho para dar. Não fazer aquela vacina para evitar cio, tá? Que ela pode predispor a desenvolver a piometra, não só a piometra, como uma outra série de fatores. Pode desenvolver tumor em útero, tumor de mama. Em alguns casos, o animal, você faz essa injeção na intenção dele não pegar a cria. Ele vai, cruza, desenvolve um certo ponto da gravidez e o filhote vai lá e morre, tem que fazer uma cirurgia de emergência. E em outro caso, mais saudável, quem não tem intenção de tirar a cria do seu animalzinho é fazer a castração. Hoje em dia, castrou, acabou o problema. Isso mesmo, pessoal, cuidar do animalzinho é um ato também de amor, né? Afinal, acho que todo mundo que tem um cãozinho aí, uma cadelinha em casa, uma gatinha em casa, quer manter ele por muito mais tempo, né? Nós queríamos que eles fossem eternos, né? Se pudéssemos, prolongaríamos essa presença, né, doutor? Sim, com certeza. Graças a Deus, hoje em dia, com o avanço da medicina veterinária, todo mundo cuidando da maneira mais correta possível do seu filho, né, que a gente considera como filho, hoje em dia a expectativa de vida do cão é muito maior. A gente vê cãozinho com 23, 24 anos.